Então feche os olhos um pouquinho, incline a cabeça, nesse gesto tão bonito, né? De obediência ao Pai. Estamos aqui reunidos porque nós necessitamos dele. Ele faz falta, né, na nossa existência, na nossa vida, isso é muito importante. Então vamos nos colocar perante ele com muita humildade, simplicidade, buscando seguir de perto esse caminho tão bonito do desapego, se afastando das coisas desse mundo e colocando as coisas de Deus no lugar, né? Colocando ele no lugar. Então abra a porta do seu coração, deixa ele entrar, deixa ele fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Converse com ele, coloque as suas intenções, peça que ele venha animar todos nós, aumentar a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor o que ele tem a nos transmitir. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família. E rezemos em especial pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações. Incendei neles fogo do vosso Espírito, estará aqui na presa da terra. Paguemos a Deus, com a luz do Espírito Santo, fazer que a pessoa segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Feche um pouquinho aí, ó, os microfones para não fazer barulho, né? Só para proclamar o Evangelho, depois nós voltamos. Boa noite, Nivaldo. Nós vamos proclamar o Evangelho agora, Lucas 6, do 27 ao 38. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada nos vossos colos. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente Lucas 6, do 27 ao 38, depois nós voltamos para fazer a partilha. Então peço a Deus que ilumine a cada um de vocês. Pronto, gente, deu para ler. Então tá bom. Então vamos buscar fazer a partilha. Vou dar um breve início. Depois nós vamos completando, tá bom? Então esse evangelho de hoje, à primeira vista, né, parece muito difícil de ser colocado em ação. E o é,
para aqueles que estão totalmente presos às coisas do mundo, né? Não conseguem viver o reino, aquilo que Jesus, né, veio trazer, viveu, ensinou, né? A qual os discípulos também viveram, ensinaram, né, a viver, né? Então é uma busca de cada um de nós, né, para que possa entender essa verdade, né, e colocar em prática. Há aquele evangelho há pouco que nós vimos, onde trazem para Jesus um homem cego, né, lá em Betsaida, e Jesus faz um ritual, né, com ele, colocando saliva em seus olhos. Depois ele pede para o homem abrir os olhos, né? E quando o homem abre os olhos, Jesus pergunta: o que vês? Daí ele responde: vejo homens como se fossem árvores, né? Ou seja, ele não estava enxergando bem, estava embaçado, né? Daí Jesus continua, faz de novo e depois pede para ele abrir os olhos e diz: e agora, o que vês? Agora eu vejo tudo, está tudo claro, né? Perfeito, né? Então, essa demora de Jesus curar esse cego nessa região caracteriza a demora dos discípulos de entenderem a verdade e buscar colocar em prática na vida, né? É isso que Jesus quis mostrar para ele, né, nesse ritual todo, nessa demora de curar esse cego. Quando ele viu pela primeira vez os homens como árvores, homens sem ação. Embora esteja entendendo, né, assimilando a palavra, buscando a palavra, mas não tem prática, é devagar, né? Árvore não se move, né? Não consegue andar, fica parado, né? Então esses discípulos também ficavam parados, né? Estou fazendo um paralelo com esse evangelho para buscar colocar esse evangelho de hoje, né, no sentido de que nós demoramos para entender e viver esse reino de Deus que ele veio trazer para nós. E nessa demora de viver esse reino, de entender e viver, esse evangelho de hoje parece ser, esses ensinamentos de hoje parecem ser difíceis de ser colocado em prática, né? Para muitos até é um absurdo tudo isso que está sendo colocado aqui. Mas na verdade é aquele que entende e realmente busca viver esse reino, se torna fácil, né? Incompreensível para os outros que estão à volta, talvez até motivo de discussões, né? Como outro dia eu ouvi uma pessoa que doou no supermercado, a pessoa veio pedir, né, arroz, né, feijão que ele tinha no carrinho, leite, mais algumas coisas assim básicas, né? Pediu para a pessoa que estava na fila se pudesse pagar para ele. Aí a pessoa se ofereceu: não, pode deixar, eu pago. E depois disso houve uma discussão entre as pessoas que ali estavam, né? Que não devia fazer isso dentro do supermercado, né? Que aquela pessoa que ali estava enganando, enfim, né? Um monte de controvérsias aí, de opiniões variadas, diferentes, né, em cima daquele ato realizado, a qual a pessoa não pensou em nenhum desses pontos que foram colocados. Simplesmente pediu, ela deu. E é isso que as pessoas não conseguem entender, né, e faz um baita carnaval em cima dessas coisas porque não entende, não compreende esses valores do reino de Deus. Então estão vivendo o reino aqui desse mundo e por viver esse mundo não consegue de forma alguma compreender essas verdades que são contidas nesse evangelho, né? Amar aqueles que vos odeiam, né? Querer bem aqueles que te tratam mal, né?
ajudar as pessoas de uma forma constante, sem esperar nada em troca. Então, aquilo que você deseja para você, você busca desejar para o outro. É uma verdade que demoramos para entender e colocar em prática na vida, né, no nosso dia a dia. Então, o que Jesus está querendo colocar para nós é que cada um de nós possa se esforçar, principalmente nós franciscanos, né, que estamos nessa caminhada, buscar entender, né, mais claramente esse evangelho e colocar em prática na nossa vida, né? Não ser esses homens como árvores, né, que não se movem, não tem ação, mas realmente buscar fazer acontecer e sem se apegar às coisas desse mundo. Devemos buscar esse desapego de todos os jeitos, né? E ir aos poucos deixando esse mundo de lado e colocando o que importa, né, o reino de Deus na nossa vida. Tá bom, até que eu estendi um pouco demais, não deveria. Agora eu passo para vocês. O que vocês têm a dizer? Fiquem à vontade. Estamos falando aí, estava pensando, né? A gente é tão apegado, né, que até a gente quer que o outro seja igual a gente, né? Pense igual a gente, age igual a gente. Aí se ele é diferente, ele causa uma estranheza que a gente julga, né? Então, é o tanto do nosso apego, né? É uma coisa maluca isso. Apego em quê, né? Talvez essa é a pergunta. Se a gente for olhar, né, Jesus coloca, né? Como os santos, né, nos colocam, né? Estou quase parafraseando você. Isso é uma ilusão. Porque, meu, não tem que ele ficar atacando a outra pessoa, né, cara? A gente é bastante bom nisso, né? Mas é uma coisa que tem que voltar para nós mesmos, né? Por que a gente faz isso? Né? Por que é esse negócio, esse apego, esse jeito de viver que está dentro da gente? Esse evangelho, ele chega a ser complicado, igual você falou, a gente está desse jeito, né, apegado, mas para quem se liberta, né, e se livra disso, ele, beleza. Se o cara está no mercado lá e está precisando de alguma coisa, eu ajudo, depois eu vou ser ajudado também, se eu puder, e assim a gente vai evoluindo junto. Mas é muito difícil, né? É uma situação, não para todos, mas é uma situação. A nossa sociedade contemporânea, enfim, até hoje foi difícil, né? Vamos ver se a gente vai conseguir evoluir. Se Deus quiser, né? Porque se não for, as coisas vão ficar pior, né? A lição volta. É, exatamente. Muito bem. Quem mais? Nelson, quer falar? Marli? Luizinho, eu acho assim, nossa, esse evangelho é muito complicado. Complicado não, muito difícil. Porque o julgamento a gente sempre faz. Pode ter certeza que você acha que você é o bom, o rei da cocada, né? Mas não é sempre que a gente tem toda aquela sabedoria de entender as coisas, né? Eu sou uma delas. E do perdão também, né? Perdão, perdoar uma pessoa que matou, uma pessoa que fez um crime grave, é muito difícil pra gente, né? Tem que trabalhar todos os dias. É muito, para mim, esse evangelho foi muito difícil mesmo. Assim, você dá e não querer de volta, né?
também a gente sempre espera, né, que devolva, que pague quando você empresta, né? Eu sou uma dessas aí. Eu acho que eu tenho que melhorar muito, 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 muito. Porque é tudo que ele quer, ele pediu aqui para nós, né? Nesse pequeno evangelho aqui está falando tudo, né, Luizinho? É verdade. Como ele é bondoso. E a gente tem que tentar, pelo menos um pouquinho, ser igual a ele, né? Para as pessoas verem que a gente tem gente boa ainda no mundo, né? Que pode estar sendo vista com um bom olhar por Deus, né? Aí eu tento, mas eu acho que eu tenho que melhorar muito. É isso. Então, eu queria falar uma coisa, é que a gente age muito pelo egoísmo, né? A gente coloca a gente no centro do mundo, né? O jeito que você é, o jeito que você pensa. E os outros são os outros, são diferentes. Então, se você achar que o mundo é para servir você, aí você não quer ajudar ninguém, não perdoa ninguém, você fica na sua, né? E os outros é diferente. Mas, na verdade, a gente faz parte do projeto da criação de Deus, nós somos todos irmãos. E alguns são mais privilegiados, podem ter mais dinheiro, mais inteligência, mais formação, e outros são mais simples, né? Mas se você pensar no Sermão da Montanha lá, que os simples, os pobres que vão herdar o mundo, né? Aí, para que serve você ter estudado, ser inteligente, ter uma visão do mundo que você acha que tem que ser assim, do jeito que você pensa, e o outro que é mais simples, você acha que é burro, que é ignorante. Tem que pensar bem, porque nós somos todos irmãos, projeto de Deus, e quando você ajuda outra pessoa, você fica mais feliz do que se você é ajudado. Se você pode ajudar alguém, é melhor do que ser ajudado. É só isso que eu queria falar. Muito bem, Nelson. Perfeito. Quem mais? Fique à vontade. Conceição. Marcelo, pode falar. Esse evangelho de hoje já começa, o começo dele aqui é interessante. Jesus se dirige aos seus discípulos. Ele fala: a vós que me escutais. São palavras duras, né? E naquele tempo de Jesus, eles esperavam o Messias totalmente diferente, né? Uma pessoa combativa, uma pessoa que fosse libertador, né, de Israel através da espada. E Jesus, no projeto dele, não é esse. Você vê que a primeira recomendação aqui é: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. Rezai por aqueles que vos caluniam. Essa parte aí que Jesus fala, cai por terra todo aquele argumento, né, do Antigo Testamento, né, do olho por olho, dente por dente, né? Então, a violência não leva a nada, né?
como teve um Papa que falou, né, foi Paulo VI, né, que falou que violência gera violência. Né? Então, até aquele americano falou, né, aquele Martin Luther King, né, que foi um pregador que pregou a paz, né, tem uma frase dele que ele fala, né, o amor é uma das maneiras de inimigo se tornar amigo. Né? Então, é um verdadeiro exercício. Né? Uma esposa do nosso falou, nossa primeira reação é julgar, né? Julgar a pessoa, guardar ressentimento, né? Então isso não é bom, né? Isso prejudica a pessoa, né? Então, esse é o caminho, né? Que a gente tem que seguir, né? Até ele fala no final, né? Do mesmo jeito que você julga uma pessoa, você será julgado. Então, o julgamento cabe a Deus, né? Então, a gente tem que fazer a parte da gente e procurar sempre tentando esse caminho, né? Não é fácil, não, é um desafio, né? Mas vale a pena. Muito bem, Marcelo. Mário, quer falar? Vamos lá, então. É um texto bastante complicado, porque depende de uma boa interpretação, sobretudo trazendo para o nosso contexto. Então começa aqui com a lei da física, né? Poderíamos aí citar, né? Para toda ação, há uma reação contrária de igual ou maior intensidade. Não é? Toda ação provoca uma reação. Né? Então começa assim, a gente começa entendendo dessa forma. E que ações seriam essas? Né? Aqui fala: amai os vossos inimigos. Então a gente tem que perguntar: quem são os nossos inimigos? Eu preciso saber para poder amar o meu inimigo. Ou então evitar os inimigos. Se eu tenho algum inimigo, por que eu tenho esses inimigos? Necessariamente não é meu inimigo, né? Eu sou inimigo dele. Né? Nós, como cristãos, não temos inimigos, né? Alguém deve ser nosso inimigo, direta ou indiretamente, conhecendo ou não conhecendo. Não gosta, talvez, das nossas atitudes. Cito um exemplo, Papa Francisco. O Papa Francisco tem muitos inimigos, declarados e ocultos. Né? Muita gente não gosta das atitudes do Papa Francisco, inclusive dentro da própria igreja. Tem gente muito feliz com ele doente. É triste a gente falar isso. Mas como nós estamos aqui entre irmãos, né? Aqui a gente pode até falar, porque é uma realidade. A gente não pode jogar isso para baixo do tapete. Infelizmente essas coisas são assim.
Então, né, Jesus, no tempo dele, agradou muita gente, mas desagradou muita gente. Tanto é que a gente sabe o que aconteceu, né? Porque desagradou. Né? E Jesus não tinha inimigos. Ele não era inimigo de ninguém, mas tinha muita gente que era inimiga dele, né? Não é assim? Então a gente começa a colocar a nossa interpretação dessa forma, né? E se a gente errar, como todo mundo, nós somos vulneráveis ao erro, né? O importante é a gente evitar, primeiro, que não é justo. Porque se a gente tiver dúvida, né? A gente não faz. Né? Caso contrário, a gente tem que ao errar, tem que se resignar, né? Reconhecer o erro. Né? Então nós somos vulneráveis ao erro, nós não somos perfeitos. A gente pode criar alguns inimigos diante alguns atos e ações que a gente faz. E aqui vale lembrar também, né, a oração atribuída a São Francisco, né, que quando ele fala a oração diz assim: é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, não é? Então tem a ver assim com esse texto de hoje, né? E assim, fundamental é o viver a misericórdia. Viver a misericórdia. Reconhecer quando a gente erra, nos desculparmos se ofendemos alguém, né? Perdoar sempre, aceitar as críticas quando a gente vê que realmente está errado ou fez alguma coisa que não agradou. Né? A crítica não é só uma crítica destrutiva, muitas vezes a crítica ela é uma crítica construtiva, não tem maldade, né? Uma crítica, por exemplo, de um pai para com o filho, né? É uma crítica para que o filho siga um caminho certo, né? Cristão, direito, né? Honestidade, essas coisas, né? Porque o mundo, muitas vezes, sobretudo nos dias de hoje, a velocidade com as coisas acontecem, né? A gente vai fazendo algumas coisas automáticas, de repente a gente vê que está fazendo umas coisas que não agradam muito a Deus, né? Sobretudo se não agrada a Deus, não agrada o próximo, né? Então, eu acho que seria esse trecho de hoje, para mim, é uma receita, uma bula, né? Prestar atenção nas coisas, né? Quem é meu inimigo, né? E tem uma questão que eu acho interessante aqui, né? Se alguém te ferir numa face, oferece também a outra. É reconhecer que errou. Eu tenho que evitar levar essa bofetada. Se eu levei a bofetada de um lado, que eu fiz alguma coisa de errada, né? Então oferecer a outra face é reconhecer o erro. Ninguém sai por aí para levar a bofetada, né? Lógico, é um simbolismo, né? Ao errar, você leva uma bofetada. Se eu errei, reconheço que eu errei. Oferece também a outra. Então, assim, algumas coisas assim, que a gente tem que ficar atento, sobretudo na questão de, resumindo, né, a proposta desse trecho de hoje é viver a misericórdia. Misericórdia. Viver a misericórdia. Eu acho que, para mim, o texto de hoje, poucas palavras, até que falei muitas palavras, né, é exatamente isso. A gente, como humanos que somos, né, nós estamos sujeitos a tudo isso aqui, por isso que é uma receita, né, um modo de viver, uma bula, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso, porque somos frágeis, né? Somos fracos no dia a dia. A gente não percebe e de repente se envolveu com alguma coisa. Quando a gente percebe que já está fora não é bem aquilo que agrada a Deus, a gente tem que voltar atrás, oferecer a outra face. Eu acho que é por aí. É isso que o texto, sobretudo, né, vem dizer para mim hoje. Muito bem. Muito bem, Mário. Ótimo. Conceição, quer falar? Wagner? Boa noite, paz bem. Paz bem. Queria escutar o Ivan. Então tá bom. Conceição? Então, as minhas dúvidas, mais ou menos, que eu tinha aí, o Mário já explicou, né, melhor. Eu acho muito difícil de entender esse evangelho, eu acho bem complicado, né? Jesus está pedindo para nós aí, né, se levar, oferecer outra face, né, perdoar
Acho complicado isso daí para entender, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente prestando bem atenção, Jesus está esclarecendo, né? Que a gente não deve, né, pagar o mal com o mal. Se a pessoa te fez mal, de repente você antes fez algum mal para ele, né? Se a pessoa te ofendeu, no caso, né? E te deu uma bofetada, né? Isso é uma maneira de dizer, né? Mas antes você fez alguma coisa, né? Acho que antes da gente pagar o mal com o mal, a gente tem que pensar se a pessoa fez algum mal, que de repente foi eu que fiz para ele algum mal primeiro, né? Então ele se sentiu ofendido primeiro, né? Então é difícil a gente reconhecer que a gente errou primeiro, né? Se a pessoa está fazendo alguma coisa, a gente acha que está fazendo mal para a gente, mas de repente a gente já fez o mal para ele primeiro, né? Então ele está pagando com a mesma moeda. E não é isso que Jesus pede para nós, né? Ele pede para a gente perdoar e refletir. De repente, né? Eu errei primeiro, né? Eu fiz primeiro. Por quê? Porque vou julgar que ele está errado, que ele me ofendeu. De repente estou ofendendo primeiro. Então eu acho difícil de entender e complicado esse evangelho, né? Mas a gente tem que ser sensível e refletir bem, que ao pé da letra, né? Não dá, mas no sentido figurado que Jesus falou aí, né? Então é um alerta para a gente, né? Primeiro a gente tem que ver o que a gente está fazendo primeiro, para depois julgar que o outro está fazendo errado, que ele está me ofendendo, né? De repente sou eu que estou errado, né? Sou eu que estou fazendo o mal primeiro, né? Então eu tinha que refletir bastante. Esse evangelho é uma reflexão muito boa. Muito bem. Mais alguém? Tem uma curiosidade aqui, né, Luizinho? Uma curiosidade aqui. A gente fala isso toda hora no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, isso. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Olha, né? Só. Não é verdade? A gente pede para Deus perdoar como nós perdoamos. Pode ser uma oração hipócrita, né? Exatamente. Será que nós estamos perdoando, né? Será que eu estou perdoando? Estou pedindo perdão para Deus. Mas eu estou refletindo se eu estou perdoando, eu tenho que perdoar primeiro, né? Lógico. De repente eu estou mais errada, Rita, né? Eu vejo também, né? É claro, né? Óbvio, né? Que esse evangelho é a ação de Deus por nós, né? Aí, o primeiro ponto é esse, né? Do jeito que Jesus agiu dessa forma, então é a ação de Deus por nós, né? Ainda bem, né? Que ele age dessa forma conosco, não estaríamos perdidos, não cobrando nada de nós, perdoando sempre, né? Então essa aí é a ação de Deus, a qual, né, nós, na medida do possível, deveríamos fazer com o irmão, né, com o próximo, com nós mesmos, né? É ser Deus aí na vida das pessoas, né? É ser esse Jesus na vida das pessoas, né? É difícil, mas é o caminho. Um dia nós chegamos lá. Tá bom, gente? Mais alguma coisa vocês queiram colocar? Reflitam bastante em casa esse evangelho. Eu, Luizinho, pode fazer que nem o Mário. O Mário falou que é uma receita. Então, escrever ela, deixar essa bula para a gente acompanhar. É uma receita que vamos errar muitas vezes, vai queimar, né? Nossa, ela vai ficar amarela, vai rasgar e vai... Tá bom. Faz parte. Então tá bom, gente. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né? Por todos esses ensinamentos que Ele colocou para nós, né? Chamada de atenção, puxou nossas orelhas, né? Muito bem. Vamos acatar tudo isso e agradecer a Ele por tudo, dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso, santificado venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, sempre me rege, guarda, me governa, ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.